Gente, é possível tratar ansiedade em pessoas adultas no espectro do autismo usando psicodélicos? Tem pesquisa sobre isso, sim. E eu vou falar para vocês aqui o que diz essa pesquisa, utilizando MDMA, o êxtase, famoso êxtase, né? E esse é um tema importante que tem ocorrido em toda a discussão sobre transtornos neuropsiquiátricos, né? E agora nós temos também essa discussão no transtorno do espectro autista. Então a gente precisa conversar sobre... Os picaretas, às vezes é porque a pessoa é burra mesmo, ela não entendeu. Meu nome é Luciano Lacerda, sou doutor em Educação pela PUC São Paulo, fiz o pós-doutoramento no Departamento de Psicologia da UFSCar, eu me interesso por práticas baseadas em evidências para autismo, minha área de pesquisa. E atenção para esse ponto, práticas baseadas em evidências. Veja, uma coisa, para ela ser chamada de tratamento, no meu entendimento, tá? Eu vou expor um debate aqui para vocês. Ela tem que fazer o seguinte, eu tenho uma ideia, a gente levanta uma ideia, uma hipótese, como a gente chama. Existem certas investigações mais básicas que a gente faz, para ver se aquilo faz sentido ou não, porque imagina, toda ideia a gente vai testar, vai dar para as pessoas, né? Então precisa de pesquisa básica primeiro, a gente chama essa avaliação mais básica de uma avaliação de plausibilidade, para ver se faz sentido. E se houver sentido, a gente testa. Para uma coisa ser chamada de tratamento, é preciso que a gente faça, né, o procedimento, a intervenção, né, ou tome a medicação para a gente avaliar se aquilo tem efeito ou não. Só que não é de qualquer jeito, tem uma porção de critérios técnicos muito específicos, muito rigorosos para uma coisa produzir evidência. Eu entendo que tem evidência, né, é um requisito para eu chamar alguma coisa de tratamento. Mas eu descobri, a duras penas, é verdade, que a maioria daquilo que as pessoas chamam de tratamento nunca passou por pesquisa, ou passou e falhou, e ainda assim as pessoas chamam de tratamento por convicções, ideologias, interesses, por vários motivos. Nesse caso da utilização de psicodélicos para adultos com autismo para tratamento de ansiedade, de fato tem pesquisa sobre isso. Mas o que acontece? Quando eu aqui falo sobre práticas com evidência, tratamentos com evidência, sempre tem um picareta dizendo assim: não, olha aqui, é porque eles não estão vendo as últimas coisas que estão saindo, que tem pesquisa aqui, eu estou mostrando aqui que eu estou na ciência. Mesmo que uma coisa não esteja consolidada ainda, eu tenho o costume de trazer aqui para o canal e explicar para vocês, trazer a pesquisa e explicar para vocês, antes de vocês caírem na conversa fiada de algum picareta. Os picaretas, às vezes, é porque a pessoa é burra mesmo, ela não entendeu, não entende nada de ciência, nada disso, ou porque ela quer enganar e ela quer, por algum motivo, levar a pessoa a engano, as outras pessoas a engano, né, por motivos dolosos. Pois bem, então é importante a gente se precaver. Só que, para você entender o que eu estou dizendo, o que diz essa pesquisa, qual é o impacto dela, você tem que assistir até o final do vídeo, porque senão você vai sair dizendo que eu estou dizendo que tem pesquisa sobre isso como se isso fosse um tratamento. Não é. Então espera que eu vou te explicar. Para você entender, tá bom? Então eu estou me antecipando aqui ao que vocês podem ter acesso aí em circuitos paralelos de picaretagem barra pesada, tá? Bom, como é que a gente sabe se tem pesquisa, se não tem, como é que é? Uma das formas de fazer isso é vocês irem na plataforma clinicaltrials.gov e vocês pesquisarem qual é o objeto de estudo que vocês querem, né? Qual é o transtorno e qual é o tratamento que vocês querem ver se tem pesquisa, tá? Então eu fui lá na plataforma Clinical Trials, todos os medicamentos que são registrados para fazer experimentos clínicos, né, se registram, porque isso aqui é uma condição para poder se registrar no FDA, que é o órgão como se fosse a Anvisa dos Estados Unidos, portanto o maior mercado do mundo, é claro, né? Todo mundo quer vender, todas as grandes indústrias, e elas se registram lá, mesmo que sejam de outros países, tá? Bom, se você pesquisar lá na página que você quer olhar os estudos sobre ansiedade que usam MDMA, né, você vai ter esta página que eu estou mostrando para vocês aqui, que tem uma série de estudos. E um deles, que é o que nos interessa aqui, ele é sobre pessoas com autismo adultos. É isso que nos interessa. Então veja que eu não estou escolhendo a pesquisa que eu quero. Eu estou mostrando para vocês aqui como é que se investiga isso. Eu já fiz um outro vídeo explicando como é que vocês usam essa plataforma. Vou colocar aqui. Mas eu estou
clareando, sendo bem transparente com vocês aqui para a gente investigar o que nós temos de pesquisa científica, tá bom? A pesquisa é essa aqui que eu vou mostrar para vocês agora. Bom, tá aí a pesquisa na tela, vocês podem ver, eu tô colocando o link aqui embaixo para quem quiser entrar e ler a pesquisa. Eu vou falar o nome da pesquisa aqui em língua portuguesa, uma tradução livre aqui, é óbvio que essa e qualquer outra pesquisa que vocês forem encontrar, basicamente vai estar em inglês, tá, gente? 99,999% dos estudos científicos está em inglês. Bom, então, esse estudo aqui ele tem o seguinte título: Redução em ansiedade social depois de psicoterapia assistida por MDMA, né, que é justamente ali o êxtase, né, com adultos autistas. Um estudo piloto randomizado, duplo cego e controlado por placebo. Esse é o título em português, tá bom? E aqui já tem muita informação importante para a gente tratar. Vocês podem ler o estudo e ele vai descrevendo esses processos. Deixa eu explicar para vocês como é que foi feito esse estudo, tá bom? Então eles pegaram algumas pessoas com autismo, adultos que toparam participar, né, que tem aí o poder de dar esse consentimento, e eles randomizaram. O que é isso? Sortearam de uma maneira aleatória quem que ia tomar o MDMA de verdade e quem que ia tomar aquilo que é o placebo, que parece ter o mesmo gosto, o mesmo cheiro, a mesma cor, mas de fato não tem a molécula lá dentro, tá bom? Então eles sortearam. Isso aqui é uma coisa muito boa, muito importante do ponto de vista científico. A pessoa que toma ou o MDMA ou o placebo não sabe que está tomando. Se ela está tomando um ou outro, então ela está cega. A pessoa que está fazendo a psicoterapia e a pessoa que está fazendo a avaliação de ansiedade também não sabe quem tomou um ou outro. Portanto, os dois estão cegos. A gente chama isso de duplo cego. É muito importante para a metodologia científica isso, tá bom? É controlado por placebo, que também é uma coisa muito importante. Então, você ter essa presença. Só que eles faziam o seguinte, ó, eles criavam um contexto, um lugar, que eles descreveram muito bem, até fisicamente lugar, sem muitos estímulos, luz mais baixa, som baixinho, toda uma preparação que eu achei muito legal, assim, muito cuidadosa, para as pessoas com autismo irem lá e tomar ou placebo ou o MDMA e fazer uma sessão de psicoterapia experimental, que era de 60 a 90 minutos. Então, isso foi muito legal. Qual é a minha primeira crítica aqui? Que, no meu entendimento, precisaria ter um terceiro grupo que não ia tomar nem o placebo, nem a molécula, ia só ter a sessão de psicoterapia experimental. Porque isso pode ser um fator importante aí no resultado, né? Então, eu teria feito com três grupos. Mas não é nem esse tanto o problema aqui. O problema é o seguinte, os resultados foram positivos. Os indivíduos que tomaram MDMA e não placebo, eles tiveram um resultado satisfatório, bacana, né? Resultado de redução de ansiedade. O problema é o seguinte, esse estudo, como vocês veem no próprio título, está dizendo um estudo piloto, ele não tem a pretensão de demonstrar que funciona ou não funciona. Não é para isso que o estudo piloto serve. Ele não é capaz, porque a quantidade de pessoas é muito pequena, não tinha nem 15 pessoas no estudo. Então é um grupo muito pequeno no estudo, não tem nenhum valor probabilístico, nenhum valor numérico, dizer funciona ou não funciona, não diz sobre isso. Para que serve esse tipo de estudo, estudo piloto? Imagina o seguinte, gente, eu vou fazer um estudo gigantesco, com centenas de pessoas, às vezes milhares, vou colocar lá os indivíduos para tomar uma coisa, um placebo, qualquer coisa. Quais os problemas vão aparecer durante esse estudo? Eu não sei. Podem aparecer vários problemas, os indivíduos podem passar mal, os pais podem se opor no meio, pode acontecer 1 milhão de coisas ali. Né? Os indivíduos podem sentir algum gosto diferente, pode acontecer um monte de coisa. O estudo piloto serve para a gente poder predizer de uma maneira mais clara quais são esses eventuais problemas e nos preparar para eles para fazer um estudo de verdade, um estudo que seja o estudo que vai demonstrar se tem evidência ou se não tem, se funciona ou se não funciona. Nesse caso, se vocês olham na plataforma Clinical Trials, pode também pesquisar aí na sua casa, vocês vão ver que tem esse estudo aqui, que é o piloto, e depois do piloto, apesar de ele ter sido publicado já em 2018, não foi registrado um outro estudo, um trial de verdade para a gente saber. Foi o piloto e acabou. Portanto, não tem como ter essa afirmação, né? Esse estudo foi publicado pela Psychopharmacology, em 2018, está aqui, né? Todos os dados vocês podem acessar, e depois disso não foi feito outro. E aí você tem pessoas ou porque não entendem direito, ou por dolo, que usam isso aqui como referência para enganar as pessoas, para dizer que tem algum tipo de efeito, né? A gente não sabe. Esse estudo não permite a gente afirmar isso.
E tem mais uma coisa importante, tá, gente? Presta atenção. Eu sei que a questão de metodologia científica é muito complicada para você poder olhar o estudo e saber se aquilo realmente é confiável, não é confiável. É uma coisa complexa que eu tento apresentar aqui para vocês no canal. Mas eu vou falar de alguns critérios básicos aqui. Mas antes disso, deixa eu dizer, isso é complicado. Agora, curtir o vídeo, para o YouTube entender que isso aqui é um conteúdo de qualidade, feito com carinho para vocês. Se inscrever para receber os outros vídeos, e aqui eu trago aqui 2 vídeos por semana e mais uma live para explicar para vocês esses conceitos fundamentais científicos de autismo. Isso é simples. Imagina que você já tenha curtido. Já curtiu já? Se você não gostar no final, você tira a curtida, mas curte agora, senão você esquece. Se inscreva no canal, clica no sininho, porque você recebe todo, você é notificado. Tá bom? Existem 3 coisas básicas numa pesquisa científica, tá bom? A primeira é a relevância para produzir evidência, né? Ou seja, o indivíduo precisa estar querendo resolver um problema ali. Então, ele não está fazendo só uma consideração abstrata, ele está vendo só, funciona ou não funciona? Então, isso é a relevância. Eu quero analisar uma coisa concreta. Segunda coisa é a suficiência. Nesse caso aqui, esse é um problema claro, não tem suficiência, né? Meia dúzia de pessoas não produz evidência, e nem era o projeto deles aqui. Eu preciso ter um grupo grande, né? Um grupo que seja representativo, uma amostra. Né? E, portanto, posso dizer, olha, nós testamos com tanto de gente que estatisticamente representa os demais, portanto, a gente pode dizer que funciona. Precisa ter suficiência. E precisa ter uma outra coisa que é a transparência. O que é a transparência, gente? É a clareza de que aquilo não está enviesado por algum interesse econômico ou político, de algum tipo. Então, quando uma indústria faz uma pesquisa, ela tem que usar uma série de recursos, por exemplo, para que tenha análises independentes de grupos que não têm nenhuma relação com essa indústria para produzir evidência. Então, vamos imaginar que se fizesse um grande estudo, ele tem, portanto, relevância e tem suficiência, mas se fosse feito totalmente com análise de pessoas de uma indústria, não produziria transparência, portanto, não produziria evidência. Era preciso que um outro grupo fizesse uma outra replicação para validar esses dados aqui. Uma replicação independente. Como é que a gente sabe, no entanto? Você vê a pesquisa, como é que você sabe? Bom, quando as pesquisas são publicadas, existe um campo chamado conflito de interesses, em que os autores têm que descrever, eticamente, eles têm que descrever se houver qualquer conflito. Vamos olhar aqui nesse estudo o que está escrito, tá bom? Isso está lá no final do estudo, e olha aqui o que está escrito, tá? Eu vou ler aqui em português, assim, sendo bem resumido, tá? Alícia e Charles receberam financiamento de pesquisa da MAPS, né? MAPS, já vou dizer o que é MAPS, tá? A Alison, Lisa, M receberam salário para apoiar a pesquisa em tempo integral, como empregados da pesquisa da MAPS. Bera recebeu salário para apoiar a pesquisa também em tempo integral, como empregada também da MAPS, só que em vez de estar a sigla, está o nome inteiro da empresa. Nick Walker recebeu pagamento para ser um consultor independente, né, prestar um serviço independente de consultor para a MAPS. Portanto, esse artigo todinho foi financiado pela MAPS. Será que isso é um conflito de interesses importante? Vamos ver o site da MAPS, tá bom? Bom, esse é o site da MAPS que vocês estão vendo, vocês podem acessar, estou deixando o endereço também aqui embaixo. E aí, olha o que está escrito aqui já na página central, falando aqui em português. A MAPS, né? Ela é focada em desenvolver e comercializar psicodélicos prescritos, né? Prescrição de psicodélicos para trazer melhores tratamentos, etc. e tal. Ou seja, ela é uma empresa que comercializa os psicodélicos. Essa comercialização, né, dessas prescrições, é claro que ele acontece após a demonstração. Então, veja, a demonstração científica, após a produção de evidências, sobretudo, né? Então, veja, gente. Eles têm todo o interesse financeiro de demonstrar isso. Não é nenhum problema eles terem interesse financeiro e fazerem pesquisa. E fazer como eles fizeram, de uma maneira totalmente ética. Nós temos conflito de interesse. Beleza. Só que, quando isso acontece, não produz evidência por falta de transparência. Então, mesmo se esse estudo fosse top das galáxias, não fosse um estudo piloto, fosse um estudo com milhares de pessoas, com todos os critérios metodológicos mais rigorosos, o que não acontece pelo estudo piloto, ainda assim não teria produzido evidência. Precisaria de algum tipo de replicação independente ou fazer multicêntrico para que tenha diversas avaliações independentes, entendeu? Então,
se algum picareta disser para vocês que tem dados científicos sobre psicodélicos para tratamento de ansiedade para pessoas com autismo, não é verdade. Não é verdade. Qual que é, e depois eu posso fazer um outro vídeo sobre isso, vocês digam no comentário que se interessa. Qual que é a evidência fundamental para ansiedade em pessoas adultas com autismo? Chama terapia cognitivo-comportamental, TCC, feita por profissionais bem qualificados, é claro, né? Tem critérios técnicos muito fortes, muito rigorosos, mas é isso que tem a melhor evidência. Claro que todo mundo queria que tivesse um remedião que você tomasse e tivesse uma queda brusca. Esse seria o ideal, mais barato, mais rápido, mais tudo. Mas não tem, né? E a gente segue na ciência levantando hipóteses e testando as hipóteses. E quando as hipóteses são demonstradas, aí a gente chama de tratamento. Pelo menos é assim que eu me comporto. Inclusive, vocês podem assistir aqui um vídeo que eu já fiz sobre o canabidiol com os resultados preliminares, que foi feito lá na Universidade da Califórnia, no campus de San Diego. E aqui um outro vídeo que eu fiz sobre essa plataforma que vocês podem investigar todos os tratamentos que estão sendo investigados, que estão sendo testados hoje de medicamento. Um grande abraço, até a próxima. Tchau para vocês.